Fala galera, Tio Toby na área, chegando aí com mais um vídeo para o canal. Hoje estou com um pouco de pressa, então o vídeo está sendo gravado aqui na escola que eu dou aula, não estou em casa, pode ver que o cenário aqui é diferente, aqui tem um quadro branco aqui atrás, mas tenho que gravar esse vídeo porque ele é importantíssimo para você aí que está fazendo uma revisão sobre blocos econômicos. Se você tem dificuldade para entender quais são os níveis de integração de um bloco econômico, assiste esse vídeo até o final. Vamos nessa? Bom, entender bloco econômico não tem nada de difícil, pelo contrário, é fácil demais. Basicamente, eu costumo dizer que blocos econômicos são iguais a um relacionamento. Você aí que está assistindo esse vídeo, já teve um relacionamento? Bom, se você não teve, eu tenho certeza que você está muito afim de ter. Então entende bloco econômico que você também vai entender do seu relacionamento. Bom, sem mais demora, vamos direto. Quais são os níveis de um bloco econômico? Basicamente, qualquer bloco econômico no mundo, não interessa onde ele esteja, ele pode ter 4 níveis de integração. São eles a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união monetária. Bom, tio Toby, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo a ver. Se liga no exemplo, hein? Presta atenção. Cada um desses níveis que eu falei significa que os países que pertencem a esse bloco vão ter mais ou menos integração. Mais ou menos como você e seu crush, você e seu amor. Basicamente, quando o seu relacionamento começa, ele começa de que jeito? Ele começa com um lance, uma ficada, de repente uma balada lá na sua escola ou coisa do tipo. Então, basicamente, a primeira vez que você tem contato com aquela pessoa que você gosta, que você está afim, é uma ficada. E essa ficada é nada mais, nada menos ali do que trocar uns beijinhos e nada mais do que isso. Pois é, o seu nível de integração com aquela pessoa é muito pequeno. A mesma coisa a zona de livre comércio. Digamos que ela seja a ficada entre os países, porque na zona de livre comércio, basicamente o que você vai ter é a troca de mercadorias. O que significa que produtos de um determinado país vão poder ser vendidos em outro país sem a cobrança de impostos de importação ou com a redução desses impostos, o que vai baratear o preço e favorecer ao país que está vendendo. Por isso, 2 ou mais países criam zonas de livre comércio, para que produtos, mercadorias possam circular livremente ou com a redução de impostos, fazendo com que esses produtos fiquem mais baratos, mais pessoas comprem, mais seja produzido e mais emprego seja gerado no país de origem deste produto. Então, o primeiro nível de um bloco econômico, zona de livre comércio, que é basicamente aí a sua ficada. No entanto, depois que você ficou com aquela pessoa que você tanto queria, que ela viu que o seu beijo é maravilhoso, você vai para o segundo nível de integração do seu relacionamento. Você sai da simples ficada esporádica e vai para um namoro, algo muito mais sério, aonde além dos beijinhos que você eventualmente vai dar, você também vai para o cinema, vai pagar aí aquela pipoca, tomar aquele refrigerante, passear na praça, apresentar para o pai e para a mãe, ou seja, já há uma integração maior entre vocês. A mesma coisa acontece entre os países. Aquela simples zona de livre comércio que permitia apenas e tão somente a livre circulação de mercadorias, agora vai virar uma união aduaneira. O que significa isso? Significa que você tem a zona de livre comércio acrescida da TEC, Tarifa Externa Comum. O que significa tarifa externa comum? Significa que qualquer país de fora do bloco que queira vender produtos para países de dentro do bloco vai ter um imposto único a pagar, independente do país. Vamos simplificar com um exemplo. Vamos imaginar um bloco que tenha Brasil e Argentina. No entanto, os Estados Unidos quer vender produtos para o Brasil e para a Argentina. Só que os Estados Unidos não está nessa união aduaneira. Significa que quando os Estados Unidos for vender para o Brasil ou para a Argentina, esses dois países vão cobrar exatamente o mesmo imposto dos produtos americanos. Mas qual é o objetivo disso? O objetivo é deixar o produto americano mais caro para que as pessoas, tanto no Brasil quanto na Argentina, deem preferência a produtos ou do Brasil ou da Argentina, fortalecendo o comércio entre esses dois países e enfraquecendo com esse país que não está na união aduaneira.
Se isso fosse no seu namoro, seria basicamente a proteção contra a traição. Então, quando você cria a TEC, você tem que ser fiel àquele país. Você não pode sair com aventuras com outros países. Você tem que dar prioridade ali ao país que você fez o acordo da União Aduaneira. Deu para entender? Mas vamos lá, hein? Você tá namorando já há alguns anos, tá tudo dando tão certo que você agora começa a fazer planos para o futuro. Você começa a conversar com a pessoa, quando vocês vão casar, onde vocês vão morar, se vão ou não ter filhos, quantos filhos serão. Estou falando do noivado. O noivado é um nível de integração muito maior, onde inclusive as famílias já se conhecem. Então agora você já é muito mais íntimo daquela pessoa. A mesma coisa acontece com os países. Eles vão sair do namoro e vão entrar no noivado. O que significa isso? Que agora aquela união aduaneira vai evoluir para algo com uma integração ainda maior, o que nós vamos chamar de mercado comum. O que significa isso? Significa que dentro de um mercado comum, não só mercadorias agora vão poder circular livremente, agora vamos ter o que é conhecido como as 4 liberdades. 4 liberdades, pode anotar isso no seu caderno aí que vai estar na sua prova. O que seriam as 4 liberdades? Significa que 4 coisas podem circular livremente agora dentro dos países daquele bloco, daquele mercado comum, que são as mercadorias, que já eram possíveis desde lá da zona de livre comércio, mas agora, olha só, pessoas também vão poder circular livremente. Vamos pensar aí no caso do maior bloco econômico, né? A União Europeia. Uma pessoa para sair da França e ir para a Alemanha, por exemplo, ela não precisa de passaporte, ela não precisa de visto, ela não precisa de absolutamente nada, porque os dois estão aí dentro dessas 4 liberdades, dentro desse mercado comum. Então, repetindo, mercadorias circulam livremente, pessoas passam a circular livremente entre os países, basicamente só com a sua identidade, um documento de identificação e mais nada, não precisa de visto. Agora, capitais também passam a circular. Aí você deve estar pensando assim, tio Tobi, como assim? Capital é uma cidade, como é que uma cidade circula? É óbvio que eu não estou falando de uma cidade. Capital significa dinheiro, money. Significa que agora você pode ser um investidor em um outro país. Significa que um português, por exemplo, pode abrir uma conta bancária na Espanha e investir o seu dinheiro na Espanha, porque ambos os países estão no mercado comum europeu. Só lembrando que eu estou dando bastante aí o exemplo da União Europeia, porque é o bloco econômico mais importante do mundo. E se você quiser saber mais informações sobre a União Europeia, tem aqui no canal um vídeo inteirinho só sobre a União Europeia, vale a pena você conferir. Voltando aqui então, o mercado comum então teremos aí a liberdade de mercadorias circularem, de pessoas circularem, de dinheiro, capitais. E a 4ª liberdade, qual seria? Os serviços, o que significa que profissionais de um determinado país podem prestar o seu serviço em outro. Exemplo mais uma vez, um médico da Grécia pode exercer a sua profissão na Itália, porque como eles estão no mercado comum, há livre circulação de serviços. Um professor da Croácia, por exemplo, vai poder dar aula na Dinamarca se quiser. Então, o mercado comum é um nível bastante avançado de um bloco econômico que garante as 4 liberdades aos países. Repetindo, hein? Livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, de capitais e de serviços. Tranquilo? E para finalizar essa aula, chegamos aí ao tão e sonhado, esperado dia. Chegamos aí ao seu casamento. Pois é, você que passou aí pela ficada, pelo namoro, pelo noivado, agora vai casar. Significa que agora você vai morar junto, as suas contas serão conjuntas, vocês vão ter que dividir basicamente tudo na sua vida. Pois é, acha que casamento é moleza? Casamento não é moleza não, pensa bem o que quer fazer da sua vida, viu? Exatamente assim funciona com os blocos econômicos, porque depois que você está em um mercado comum com as 4 liberdades, o seu bloco pode evoluir para o que nós chamamos de união monetária. Exatamente isso, é muito parecido mesmo com um casamento. União monetária significa que os países vão unir as suas moedas. Não só a moeda, como também podemos ter uma união econômica. Ou seja, as decisões econômicas tomadas por um país vão afetar diretamente o outro. Por isso, eles terão que tomar essas decisões de forma coletiva, até porque a moeda vai ser uma só.
E olha que incrível, no mundo inteiro só existe um bloco econômico nesse nível mais avançado, o nível da União Econômica e Monetária. E você sabe qual é o bloco econômico que já chegou nesse nível avançadíssimo? O único bloco que chegou nesse estágio foi a União Europeia. E olha só, mesmo na União Europeia, nem todos os países aderiram à moeda única, justamente para preservar a sua autonomia econômica. Mas muitos países aderiram a essa união, ao Banco Central Europeu, e adotaram a moeda única, o euro. Então, galerinha, se você pensar dessa forma aí, de relacionamento, ficada, namoro, noivado, casamento, você vai ter facilidade na sua prova para entender os blocos econômicos com seus 4 níveis de integração. Então, ó, vamos lá para fechar, hein? Primeiro nível de integração, você tem a ficada e você tem aí a zona de livre comércio, que é basicamente a troca de mercadorias. Segundo nível de integração, você tem aí o namoro, que é a união aduaneira, onde você tem a livre circulação de mercadorias e a adoção da tarifa externa comum. Terceiro nível de integração, você vai ter aí o noivado, onde você tem um mercado comum com as 4 liberdades: pessoas, capitais, mercadorias e serviços. E para finalizar, você tem o seu casamento e você tem a união econômica e monetária, com a adoção da moeda única. E aí, esse vídeo te ajudou numa revisão? Então, por favor, dá uma moral pro tio Toby e se inscreve aí no canal, porque tem muito vídeo vindo por aí. Se você ainda não ativou as notificações, ativa esse bendito sininho para você receber aí os próximos vídeos, tá? Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, clica aí no joinha para que o vídeo ganhe relevância. Então, galerinha, vou ficando por aí, ó. Um grande beijo. Olha, clica bem aqui que vai aparecer o lugar para você se inscrever no meu canal. É só clicar aqui se você não for inscrito, hein? Então, vou ficando por aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo.